o podcast que você pode chamar de seu. E com muita alegria estou recebendo uma amiga muito querida, Gisele Passito. Seja bem-vinda, Gisele. Obrigada, pastor. Eu agradeço a oportunidade e glória a Deus pela sua vida e por esse programa tão maravilhoso que tem atingido, alcançado muitos corações necessitados e que precisa da mensagem que esse programa transmite. Muito obrigado pelas palavras de carinho. Gente, Gisele, a pastora, uma simpatia em pessoa, uma humildade incrível, não é? Vou ler um pedacinho só, parte, porque não vai dar para ler tudo, senão ia ficar aqui ao tempo todo, né? Mas Gisele hoje é pastora, não é? Também advogada, assistente social, graduada pela PUC Minas Gerais, possui pós-graduação em administração pública e gestão urbana e especialização em advocacia pública municipal. Gente, que coisa linda, hein? Gisele foi vereadora, não é isso? Em Sarzedo, olha, cidade bonita. Um abraço pessoal de Sarzedo aí, conheço bem Sarzedo, já morei em Betim, né, muitos anos, e Sarzedo é uma cidade muito acolhedora, não é? Ela então foi vereadora ali em Sarzedo, onde participou também de um projeto importantíssimo que falava sobre leis de proteção à mulher, às crianças, aos adolescentes e também aos idosos. Que coisa maravilhosa, Gisele. Também atuou como controladora geral e assessora jurídica e procuradora municipal, tudo no município de Sarzedo? Sim, a controladoria e a assessoria jurídica foi na Câmara Municipal. Ok. E a procuradoria, né, o grupo de procuradores da Prefeitura Municipal. Ótimo, obrigado, isso aí. E atualmente, como eu disse no início, está se dedicando integralmente ao Ministério Pastoral, auxiliando o esposo, que também é pastor. Um abraço aí para o nosso querido Passito, né? Que Deus abençoe muito a vida e o ministério de vocês. E hoje, compondo também o projeto Juricidade por Elas. Que coisa linda, né? Minha querida irmã, é com grande satisfação que nós recebemos a senhora aqui no VidaCast e queremos conversar de forma descontraída sobre um tema tão importante que é a violência no ambiente do lar. Seja muito bem-vinda, Gisele. Deus te abençoe sua vida. De igual maneira, a conheço através das informações de minha esposa, né? A Kátia, e as informações são as melhores. Que Deus te abençoe Amém. muito. Continue te usando como esse instrumento de Deus que você é aqui na Terra. Não perca o episódio de hoje. Nós vamos falar um pouco, continuar falando. Entrevistei aqui durante 2 programas a minha esposa, psicóloga, neuropsicóloga, Kátia Kênia, e tem sido muita bênção o retorno que nós temos recebido de famílias inteiras. Gisele, para começar aqui nosso momento de entrevista, eu gostaria que você, minha querida, nos contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional. Com certeza, essa trajetória que acabamos de apresentar contribuiu bastante para o seu interesse no projeto Juricidade por Elas. Conta um pouquinho para a gente, por favor. Certo. Eu, aos 17 anos, eu fiz o ensino médio, e naquela época o ensino médio tinha cursos, né, voltados ou para o magistério, ou para algum curso técnico, ou contabilidade. Eu sou dessa época. Sim. E eu fiz magistério, atuei como professora primária, depois fui trabalhar na área privada, no Sindicato dos Ferroviários, entre aspas, né, terceiro setor. Sim. Mas sempre com essa questão muito forte em mim de olhar a necessidade do próximo. Trabalhava na Praça 7, então evangelizava os meninos de rua. E com isso, eu quis fazer serviço social. Certo. No serviço social, me identifiquei muito com as leis, com direitos, né, os direitos do cidadão.
E foi aí que eu me interessei um pouquinho para o direito, mas como estava fazendo serviço social, me encontrei também no serviço social. Quando eu me formei, eu estava grávida do meu primeiro filho, que foi um milagre de Deus, depois Amém. de 8 anos tentando engravidar, Deus curou meu marido e me curou. Aleluia. E eu não atuei no serviço social como assistente social. Depois disso, passados 1 ano e pouquinho, eu recebi o convite para me candidatar como vereadora na minha cidade. Me candidatei, e como a questão social é muito latente em mim, né, na minha vida, todo o meu serviço como vereadora foi mais voltado para a área social. Então, nós ajudamos a criar vários conselhos na cidade, tem conselhos de direitos dos idosos, conselho dos direitos da mulher, de minha autoria, e também, né, leis de proteção, leis de combate à violência doméstica contra criança, adolescente, contra as mulheres e contra idosos. Depois disso, eu decidi não me candidatar mais. Eu atuei em 2 mandatos, de 2005 a 2012, e fui fazer direito. No direito, então, é algo, né, que está bem intrínseco dentro de nós, né, dentro de mim, particularmente falando. E fui para a área pública. Como eu já atuava na área pública, então me capacitei, fazendo algumas pós-graduações, fazendo especialização na área. Ótimo. E depois disso, né, agora ministerialmente falando, sempre junto com a questão profissional, eu estava ali, porque eu vejo que o meu ministério maior é o ministério da palavra, do cuidado, é um ministério pastoral, Sim. Junto com o meu marido, sempre auxiliando em tudo que fosse necessário. Foi que quando eu recebi um convite para atuar na intercessão do Estado. Então, na CBN Mulher, né, aqui de Minas Gerais, a Luciene Shirley, que é a nossa líder, me convidou para eu assumir a liderança, então, da intercessão. Graças a Deus. Gente, a Luciene é uma pessoa fantástica também. Formidável, é uma líder por excelência. Eu tenho algumas experiências com ela, e realmente eu vejo Deus na vida dela, né? E é interessante porque Deus está agregando mulheres de valor, né? Amém. Porque, na verdade, Ele se importa, sim, com as famílias. E eu fico muito feliz, Gisele, de saber que você está obedecendo. Que Deus Amém. Continue te abençoando, né? Você que está começando a assistir aí o episódio de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre o projeto Juricidade por Elas, sobre a questão da violência no lar também, ou principalmente no ambiente evangélico ou religioso, seja de qualquer religião. E é interessante porque Deus tem feito grandes coisas através dessas mulheres, e Deus seja louvado por isso, não é? Então, Gisele, foi muito importante a sua atuação lá no município de Sarzedo. Você nasceu lá, né? Nasci lá. Meu avô é de lá, nasceu lá em 1924. E desde então, nós estamos sempre lá. É a cidade que eu amo, é a cidade que Deus me plantou verdadeiramente. Vocês já são patrimônio de Sarzedo, então. Verdade. Verdade. E como é que é atuar nessa área? Porque você acaba entrando nos lares, você acaba ficando a par das necessidades. Como é que é atuar numa cidade que você conhece a maioria das pessoas, vamos colocar assim? Foi um desafio, não foi? Muito desafio, muito desafiador, porque a gente acaba conhecendo, sabendo as necessidades das pessoas, e muitas vezes nós não temos condições, né? De vez em quando eu digo para o meu marido, olha, eu queria ter um caminhão de dinheiro para poder suprir, né, a necessidade do fraco. Ótimo, ótimo, ótimo mesmo. Ô Gisele, você também foi responsável, como nós citamos, pelo programa de combate à violência doméstica,
contra crianças, adolescentes, idosos e mulheres. Já entrando na questão da violência, não da necessidade financeira, não é? E como é que foi isso? Como é que surgiu isso? Isso motivou a criação do programa, né? Naquilo que diz respeito à juridicidade também, essa sua experiência, essa sua bagagem, direcionou você no auxílio desse projeto? Sim. O programa de combate à violência contra criança, idosos e mulheres foi um projeto de lei que nós criamos, que hoje é lei em Sarzedo, mas o que deu esse suporte para o Juridicidade por Elas foi a Casa da Mulher Sarzedense, que é da Câmara, né, uma resolução da Câmara Municipal de Sarzedo. Nessa época, eu atuava como controladora da Câmara Municipal e também dava assessoria à mesa diretora da Câmara Municipal e aos vereadores. E também, nessa época, eu fazia parte, eu era conselheira dos direitos da mulher do município de Sarzedo. Então, nós, como conselheiras, nós enviamos essa sugestão para a Câmara Municipal e, notadamente, para a mesa diretora. Como eu trabalhava na Câmara dando assessoria, nós ajudamos, então, a mesa diretora a escrever o projeto, esse projeto da Sala da Mulher Sarzedense. Sim. Depois, por questões políticas, eu saí da Câmara, mas esse projeto ficou no meu coração, porque eu atuei também na coordenadoria desse projeto, né? Dessa resolução. Uhum. E algo assim que encheu meu coração e enche meu coração. E foi então que, após entrar para a intercessão do Estado, teve um dia que a Luciene, ela conversando comigo, ela falou da vontade que ela tinha que a CBN Mulher, daqui de Minas Gerais, tivesse um trabalho voltado ao combate da violência doméstica contra a mulher. E aí, é lógico, né? Eu vendi o meu peixe para ela. Sim. E disse, né? Me propus a escrever, nós escrevemos, eu escrevi junto com ela. Ela escolheu o nome, né? Juridicidade por Elas. Por quê? Não foi um nome assim aleatório, não, né? Okay. Juris, né? Ou iuris vem de direito. Aquilo que é de direito. Aquilo que é seu por direito. E cidade onde as coisas acontecem, não cidade no sentido da cidade em si, porque nós sabemos que a violência doméstica, infelizmente, abrange tanto a camada social mais rica ou mais pobre, ou quanto aos moradores da área rural. Sim. E das cidades também, cidades grandes, cidades pequenas, porque é algo que está intrínseco ao homem caído, né? Certo. Ao pecado. Sim. Mas a cidade, né? Voltando ao nome, é onde tem aquele local de convívio, é o lugar de convívio. É onde... As relações, né? As relações, é onde a máscara cai. Certo. Porque a pessoa, ela pode ter uma máscara na sociedade, vestir muito bem, mas em casa, a pessoa, ela é o que é. Então, juridicidade vem transmitir isso, né? Aquilo que é seu por direito, dentro das relações de convívio. Então, dentro da sua fala, é muito bom e vai esclarecendo, principalmente a mim também, a quem nos assiste, porque todo ser humano tem direito de ser respeitado, né? Eu imagino que o respeito ele é bem-vindo em todos os lugares. Eu até comento sobre isso, né? Você tem uma empresa, você pode cobrar as pessoas desde que seja com respeito, sempre com respeito. Nenhum ser humano merece ser humilhado, desrespeitado,
e principalmente agredidos, seja psíquica, física ou espiritualmente, vamos falar assim, né? Verdade. Então Deus seja louvado por esse projeto, glória a Deus mesmo. Muito bem, você está assistindo o VidaCast, como sempre eu declaro aqui, sou o pastor evangélico, fundamentalista cristão. O pessoal acha interessante essa palavra, ela tem uma conotação pejorativa, mas a fé tem que ser fundamentada. Aquele que responde, eu creio, a fé não se explica, não conhece a Bíblia, a palavra de Deus. A fé se explica, inclusive a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Muito bem, deixa eu ver aqui mais uma pergunta para te fazer, né? Projeto. Vamos voltar lá nos projetos anteriores. Como é que essas mulheres conseguiam chegar até o projeto? Como é que elas se sentiam ali? A senhora tinha alguma percepção? Elas realmente eram acolhidas? Trouxe um resultado? Por quê? Ao meu modesto sentir, né? Eu vejo que Juricidade está iniciando e já apareceu os primeiros contatos, mas ele está engatinhando. Sim. Então, essa experiência de vir essas mulheres no projeto da Câmara, ela com certeza vai dar a expectativa do projeto da CBN Mulher. Explicando mais uma vez, CBN significa Convenção Batista Nacional e mulher, justamente, como já diz o nome, é um projeto das mulheres e Juricidade é um projeto que está diretamente encaixado nesse contexto de convenção, que é o ajuntamento, o agrupamento, a associação de igrejas com um bem comum, que é se ajudarem mutuamente, se agruparem, principalmente para não perder a sua fé batista, a sua raiz, pois a Bíblia, para o bom batista, é a única e suficiente regra de fé e prática. E Juricidade entra, eu vou colocar assim, nesse contexto, e não há conflito nesse sentido quando se também faz exigir a lei, né? Isso fala do direito. E a própria Bíblia, Gisele, ela diz que nós estamos debaixo da lei dos homens. Sim. Então, assim, é claro que a lei de Deus ela sempre está acima. Quando a lei dos homens vai contrariar ou vai te impulsionar a desobedecer a Deus, impera a lei de Deus. Sim. Porém, principalmente no contexto de agressão, nós temos que acreditar que as leis são instrumentos de Deus para poder não só punir, como também prevenir. Né? Verdade. Então, como é que era essa experiência de receber essas mulheres? Isso trouxe resultado à época? Elas se sentiam acolhidas? Você conseguiu perceber isso dentro do projeto lá antigamente? E a perspectiva para esse projeto agora na convenção, me perdoa porque eu preciso explicar ao pessoal, Sim. né? Talvez isso vai ajudar a nossa expectativa, porque eu estou esperançoso. Amém, amém, pastor. Olha, o projeto, né, esse projeto antigo da Sala da Mulher Sarzedense, como a Câmara tem vários canais, né, de divulgação, foi muito bom, né, a resposta foi muito bom, mas a demanda, à medida que a população, ela começa a ter conhecimento, a demanda começa a surgir. No início, né, nós já ouvimos palavras de várias pessoas que politicamente falando era contrário, que não tem demanda, mas não tem demanda porque não se leva conhecimento. Sim. A partir do momento em que há conhecimento, a demanda surge. O slogan da Sala da Mulher, na época, era, não sei se ainda é, né? Porque hoje eu não estou mais na Sala da Mulher, mas o slogan era acolher, capacitar e encaminhar. Como a Câmara Municipal, a função essencial é legislar, não executar, então nós acolhíamos as mulheres. Muitas delas iam pedir socorro à assistência judiciária gratuita, que também é um projeto, né, da Câmara Municipal,
Então, aquelas advogadas, né, os advogados, eles recebiam a demanda e lá, né, essa assistência judiciária gratuita, eles trabalham com direito de família, porque é para um público carente, financeiramente falando, e tinha muita ação de divórcio. E nas ações de divórcio, uma grande parte daquelas mulheres, elas passavam por algum tipo de violência. Então, muitos eram detectados, tinha essa demanda, né? A demanda do judiciário, que trazia pra gente, mas também a demanda da população, que ficava sabendo, né, que existia esse programa na Câmara Municipal e as pessoas iam. Então, nós acolhimos, porque a mulher, ela precisa ser bem acolhida, para ela ter segurança. Claro. Se ela não tem, se não existe um local, ela não vê um local seguro, ela não vai se abrir. E se ela não se abrir, não tem como, né, a gente providenciar, né, essa capacitação. Quando a gente fala capacitação, é levar essa informação, porque muitas não sabem. Muitas pessoas acham que violência contra a mulher, violência doméstica, é só aquela violência física. E não é. Né? Existe a violência moral, a psicológica, a violência patrimonial. E também, né, hoje já faz parte do nosso ordenamento jurídico, outro tipo de violência, que é a vicária, né? Aquela que o agressor, para ele atingir a mulher, então ele agride ou um filho, ou uma mãe, ou um pai, ou um amigo, alguém muito ligado àquela mulher, para aquela mulher se sentir ferida, né? Porque o que ele quer é ferir. Sim, sim. É interessante, Gisele, a sua colocação, e nós estamos insistindo em alguns episódios nesse assunto justamente para produzir um material, não é? Robusto, vamos falar assim, para a gente poder divulgar e dar o acesso. Então, essas mulheres podem acessar, né, o Instagram da Juricidade por Elas, e também ali elas vão encontrar uma maneira de entrar em contato e pedir auxílio, pedir ajuda. Como Kátia já explicou aqui em outro episódio, é um projeto que nasceu para o contexto religioso, porém, independe disso, qualquer mulher que se sinta, né, agredida, seja de qualquer uma das formas, ela pode acessar, porque a importância aí, como a senhora já falou, é a importância com as pessoas, com o ser humano, e não apenas com um grupo de pessoas ou uma classe dessas pessoas. Deus seja louvado por esse projeto tão maravilhoso. Ô Gisele, deixa eu adiantar aqui umas perguntas para a gente ir andando, né? Vamos lá. Tá, vamos entrar bem firme nisso aqui. Já foi falado da sua experiência profissional, graças a Deus, na área com o ser humano, mas, ao seu ver, quais são os principais motivos que fazem uma mulher permanecer quando ela vive uma realidade de violência, né? E ela permanece, ela tem dificuldade de sair daquela situação, né? E qual o motivo dessa mulher permanecer e a dificuldade que a gente percebe dela procurar ajuda, né? Como é que você vê isso? Por que essa mulher, mesmo sendo agredida, mesmo ela passando anos a fio, às vezes talvez esperando a melhora daquele agressor, ela permanece e tem muita dificuldade de acessar ajuda, como nós temos franqueado aqui o projeto para que as pessoas procurem a ajuda, né? Por que isso? Por que permanecer e por que tem dificuldade em acessar a ajuda? Pastor, são inúmeros os motivos, né, pela nossa vivência, pela nossa prática. Depende muito do contexto da mulher, mas muitas vezes está ligado à dependência emocional, à dependência financeira,
Isso aí conta muito. Se a mulher ela não tem como se sustentar sozinha. Tem também o medo, porque nós falamos do ciclo, né? Do ciclo da violência. E existe esse ciclo, basicamente 3 ciclos. Então, aquele agressor é uma pessoa dura, uma pessoa rude, e a violência, ela começa, né, assim, de uma forma bem assim, estou para te proteger, eu estou cuidando de você. Então, a mulher, ela não pode sair sozinha, ela não pode ir a uma festa, tem aquele ciúme, né, aquele ciúme exagerado. Mas, se ela não se impor, no sentido de, olha, né, eu preciso de respeito, o que você está fazendo comigo está me prejudicando, está me ferindo. A minha vida também, meus desejos, né? Meus sonhos. Sim. Então, passa-se então para outra fase do ciclo. Porque vai sendo gradativa, aquela violência, ela só vai aumentando. Se a mulher, ela não se impõe nesse sentido, olha, eu exijo respeito, a violência, ela acaba indo para outros patamares até chegar à violência física. Sim. E muitas vezes, né, aquela mulher correndo, né, o risco mesmo, né, a sua vida. Então, depois dessa fase em que é algo assim muito aterrorizante para a mulher, vem a fase do me perdoa, ele vira, o agressor, ele vira uma outra pessoa, né? Eu prometo, eu vou mudar, eu não sei onde que eu estava com a cabeça. Eu preciso de ajuda, você não pode me abandonar. Isso. Aí, ela vai e cede. Só que depois dessa fase, aí volta tudo novamente. Volta, né? Ele fica uma seda por um tempo, mas depois ele volta a ser rude, a agredi-la emocionalmente falando, e aí as fases vão se repetindo. E sair desse ciclo é muito difícil, porque a mulher, ela está envolvida, totalmente envolvida, emocionalmente envolvida, psicologicamente envolvida, financeiramente envolvida, e aí tem também os filhos, né? Então, é todo um contexto, e ela precisa de ajuda. E o Juricidade por Elas está aí. Eu esqueci de falar, pastor, nós trabalhamos, né, o Juricidade por Elas, nós acolhemos, mas a princípio nós trabalhamos, a primeira fase do nosso projeto foi capacitar as próprias integrantes do projeto. Nós somos advogadas, somos psicólogas, existem, né, no projeto, e assistentes sociais. Então, nós passamos por um tempo nos capacitando em grupo. E agora, nós começamos, então, a abrir as janelas. Certo. Por quê? O objetivo também do Juricidade por Elas é levar essa capacitação para os líderes. Porque nós acolhemos as mulheres, mas nós damos uma assessoria, né? Assessoria jurídica, nós damos esse aporte psicológico, né? Essa assessoria, não sei se é correto falar isso, correto. Psicológica, e também na assistência social, através de encaminhamentos, mas nós estamos do outro lado da cidade, né? Nós estamos numa distância, porque o nosso envolvimento, e nós ouvimos, o nosso acolhimento é online. Porque, né, são mulheres de cidades diferentes, de várias cidades de Minas Gerais. Então, nós estamos indo às associações, no primeiro momento, dar esse treinamento. A gente aproveita, né, que é Agosto Lilás, mas deixando claro que Agosto Lilás é só uma campanha, é um ponto de partida, não pode terminar no dia 30 ou 31 de agosto, acho que é 31. Por quê?
Porque os outros dias do ano, a mulher também precisa ser acolhida. Claro. Ela também precisa de ajuda. Então, nós capacitamos os pastores, os líderes, as líderes de mulheres que estão ali perto. Porque, às vezes, pastor, a gente acha que violência doméstica está muito longe de nós. E nós erramos, nós evangélicos erramos, porque a igreja é um hospital. A igreja recebe muitas e muitas pessoas que a gente senta do lado e a gente não imagina que ela está sofrendo, o quanto ela está sofrendo. Nós precisamos ter essa sensibilidade de observar e ver a necessidade do outro. Nós precisamos ter esse olhar. E no projeto, nós, então, falamos, né? Como você identificar a vítima, como você acolher, né? Você não deve julgar, porque a mulher que sofre violência doméstica, ela se sente culpada. Sim. O agressor, ele, o próprio nome já diz, né? Ele agride tanto que ele joga culpa naquela mulher. Olha, você está passando isso porque você é culpada. Porque você não fez dessa maneira. Olha o que você me fez cometer, né? Você me provocou, você causou. Eu tive que fazer porque você fez. É verdade, né? É verdade. É. Então, assim, e aí, o líder, né, ele vai identificar, ele vai acolher essa mulher, ele vai ter uma empatia com essa mulher. Ele vai criar um local de segurança para essa mulher, para que ela possa se abrir. E também precisa denunciar. Mas nós precisamos propiciar um ambiente de proteção para essa mulher. Por exemplo, dependendo do grau de violência, ela não pode ficar na mesma casa. Sim. Se ela corre algum risco, ela não pode, ela precisa ser afastada. E nós temos uma legislação que apoia, mas nós precisamos olhar qual que é a rede de proteção dessa mulher. Se ela não pode ficar, o ideal, a lei, né? O ideal é que, pela lei, é que a mulher, ela fique em casa e o agressor saia. Né? Existem medidas protetivas, a polícia militar, ela tem um aparato, uma estrutura para isso. Hoje, em Minas Gerais, tem uma patrulha totalmente voltada para proteger a mulher vítima de violência doméstica. Sim. Mas nós, como igreja, nós precisamos, e nós também que estamos ali para ajudá-la a denunciar, nós não vamos fazer com que aconteça essa denúncia de uma forma sem dar um amparato, sem dar a mínima proteção para essa mulher. Né? Então, a gente precisa olhar. Qual que é a rede de apoio? Existem famílias? Qual família? Qual casa? Se não tem, nós vamos trabalhar para que haja, então, essa segurança, para que ela saia desse ciclo de violência e consiga, né, romper com tudo e ficar livre, porque Deus não chamou ninguém para viver debaixo da escravidão. Tá certo, Gisele. Muitas coisas faladas aí, né? E é interessante porque a Bíblia diz que na reunião dos sábios há multidão de conselhos. Então, para você que vai fazer uma denúncia, elas conversam entre si, como é que nós vamos abordar, que tipo de ação nós vamos ter. O pastor é peça fundamental, a liderança nesse contexto, e eu fico muito feliz, eu não estava sabendo, com relação a esse treinamento, e já quero aqui no sul de Minas. Amém, né? Amém. Depois que nós sairmos do âmbito, já estamos começando, tem alguns convites, né, de alguns pastores da nossa associação que têm convidado para nós irmos à igreja a falar, porque nós precisamos falar. Essa questão ficou muito tempo escondido, né? Sim. Mas nós precisamos revelar aquilo que não está correto, né? Sim. Por quê? A Bíblia, Deus é luz.
Sim. E em Deus não há treva nenhuma. E a Bíblia diz, né, joga luz nas minhas trevas, porque a luz ela traz a clareza e faz com que a gente enxergue o que é real, a realidade. E luz também fala de conhecimento, né? É verdade. Então iluminar é trazer o conhecimento e fazendo isso aqui hoje, com certeza a gente está iluminando muitos lares e foi muito bem falado também no outro episódio. Por muitas vezes o agressor também precisa de apoio, precisa de ajuda. Como precisa. E nós estamos trabalhando nisso, né? Sobre a questão da mulher, o agressor ir galgando as concessões para agredir, de forma bem simplória, há uma frase, né, que vai chupando a laranja até acabar o caldo, e na hora que está só lá o restinho do bagaço, ele domina, ele faz o que ele quer. Verdade. Eu citei aqui, Gisele, que eu tenho filhas, né, eu não tenho filhos, são filhas, 2 filhas, e a nossa educação lá foi sempre, vocês vão estudar, vão ser alguém na vida, não há problema vocês cuidarem da sua casa, mas isso deve ser a sua escolha e não a falta da opção. E eu quero te parabenizar, porque você fez exatamente isso. E até eu brinquei que a Kátia, você conhece bem ela, a Kátia ganha melhor que eu, né? Então ela não precisa estar comigo por isso, né? Uhum. E a gente vê que às vezes a mulher não pode sair para ir na pracinha com a criança, ela não pode ir numa academia, ela não pode arrumar o cabelo do jeito que ela quer. Sim. E não se deixem dominar dessa maneira. Isso não é relacionamento, isso é abuso. Existem né? casos, pastor, que a mulher ela tem o seu salário, ela recebe até muito bem, mas ela não vê a cor. Ela não vê, tudo que ela compra é o marido que administra o seu salário. E se ela quer alguma coisa para a casa dela, ela tem que pedir. Se ela precisa de alguma coisa para ela, para sua higiene pessoal, ela tem que pedir. E é interessante que eu vou falar com o pastor agora, a gente vê isso aí, alguns se escondem atrás de uma máxima, né? O dinheiro é nosso, né? Uhum. Só que o dinheiro é nosso, mas é ele que é o cabeça, então ele administra. Bom, eu não vejo nenhum problema da mulher auxiliar, ajudar, ser companheira, mas ela tem as necessidades que o homem não tem. Sim. Né? E, na verdade, a mulher precisa cuidar do cabelo, da pele, ter uma roupa, né, que ela se sinta bem, cuidar da saúde. Sim. Né? E não ter o dinheiro e ter que pedir essa permissão. Então, é importante o casal ter um acordo entre eles e o homem amar a mulher suficientemente, investindo nela, que é um dos maiores investimentos que um homem pode fazer depois do reino de Deus, né? Bom, vamos lá, Gisele. Tá muito bom esse nosso bate-papo, né? E eu queria fazer mais uma pergunta, né? Quando uma mulher é ameaçada, quando ela sofre ameaça, ou ela é agredida dentro de casa, né? Qual que é o primeiro caminho que ela tem, né? Ou que ela pode procurar para receber orientação e a proteção? Olha, ela precisa pedir ajuda e ela pode denunciar, ela pode, né, se ela está dentro da sua comunidade religiosa, ela tem uma liderança que ela confia, ela pode, né, conversar e pedir ajuda para profissionais, ela também pode acionar. Hoje, né, o desenvolvimento, a secretaria, tanto a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, por meio do CREAS, a Secretaria Municipal também, né, das cidades, tem a sua Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem profissionais que atuam, né, no sentido de orientar essa mulher. Mas ela precisa buscar. Ela precisa primeiro pensar quem é a minha rede de apoio. Na minha família, com quem que eu posso contar com alguém para eu me abrir, alguém que eu confio? Na minha igreja, eu tenho alguém que eu confio? Se não, lá no meu bairro tem o CREAS.
eu posso procurar o CREAS. E se algo foi muito... chegou no nível máximo que ela corre risco, Sim. ela pode acionar 180, né? Ela pode acionar o telefone, parece que 190, né? Da Polícia 190. Militar. Ela pode acionar e pedir ajuda. E com relação ao projeto, como hoje é o principal meio de entrar em contato se ela optar por buscar ajuda no projeto Juricidade por Elas? Como fazer isso? Sim. Se ela é membro de uma igreja da Convenção Batista Nacional, ela pode entrar em contato com a sua líder de mulher, porque nós fazemos parte da CBN Mulher, né? Convenção Batista Nacional de Minas Gerais, as mulheres, Departamento de Mulheres. Então, ela pode... E hoje nós temos um grupo de WhatsApp, né? Que ela pode também, nós nos comunicamos diariamente, tem o meu número de telefone, nós fazemos, sempre a gente faz algum post, alguma chamada, dentro dos grupos de WhatsApp da CBN Mulher. Eu também posso deixar meu telefone sem problema algum, meu telefone pessoal. E nós vamos ouvir, temos ouvido, né? Várias pessoas têm nos procurado, nós temos ouvido, e a partir daí, então, nós vamos dando o direcionamento, os apontamentos. E uma coisa muito, muito importante dizer, que o Juricidade por Elas não trabalha de forma isolada, ela trabalha em parceria. E sempre de uma forma muito ética. Então, se uma mulher, membro de uma das nossas igrejas batistas nacionais, nos procura o Juricidade por Elas, nós procuramos saber quem é o pastor. Okay. Então, nós pedimos permissão para o pastor, nós informamos, porque muitas vezes ele não sabe. Sim. Nós informamos, pedimos permissão para o pastor, no sentido de que, né, ela é a ovelha dele, no sentido de que ele é responsável por trazer, né, a palavra de Deus, por cuidar como pastor da sua vida. Então, nós fazemos esse caminho ético. E em parceria, sempre em parceria. Excelente. Porque, na verdade, o que foi dito, é uma rede de apoio, né? Sim. Essa rede ela vai aumentando à medida que o conhecimento vai chegando, inclusive sobre o fato. Não é assim? Verdade. É interessante, Gisele, porque nós estamos exatamente em agosto, né? O agosto lilás, como a senhora falou, não é um mês apenas, é uma vida que precisa ser protegida sempre, né? Mas há uma campanha de conscientização, né, de enfrentamento à violência, né, e contra a mulher. E por que, né, ao seu ver, por que campanhas como essa elas precisam existir ou não precisam existir, né? Infelizmente precisa existir, porque as mulheres elas fazem parte de um grupo, né, um grupo que, socialmente falando, culturalmente falando, é um grupo que é mais vulnerável. Nós somos contra o feminismo. Uhum. Assim como nós somos contra o machismo. Uhum. Nós não estamos aqui propagando o feminismo, mas nós estamos propagando o respeito. Nós estamos propagando Jesus Cristo. Amém. Porque Jesus, ele pregou a paz, né? Ele pregou o amor. E ele foi veemente contra qualquer tipo de violência. Amém. E nós, né, precisamos fazer essa campanha porque muitos ainda desconhecem. Muitos acham, como eu disse para o senhor, né? Muitos acham que violência doméstica é apenas uma questão física. E não é. A lei, ela tipifica. Então, a mesma lei que tipifica a violência física
ela tipifica também a violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual, a violência psicológica e a vicária. E dentro do contexto religioso, né, a gente tem um agravante que é aquela questão, nós não vamos escandalizar, não vamos expor, e às vezes o agressor ele utiliza, infelizmente, a Bíblia como Satanás utilizou, né? De uma forma torcida, né? Porque ali na questão da tentação de Cristo, né, a gente vê ele usando, né, a palavra para tentar confundir, e Jesus combateu com a própria palavra. Sim. E a fé, nós, enquanto cristãos, a fé é a nossa arma, né? E, na verdade, nós não estamos aqui para trabalhar com a lei simplesmente pura e simples e seca, mas o olhar aqui é um olhar de fé também, analisar caso a caso, a questão da possibilidade de restauração familiar ou a impossibilidade, porque é claro que o nosso desejo, eu falo como pastor, é ver a família restaurada, o casamento restaurado, aquela família ser abençoada, mas tem uns abençoados aí que não querem isso, eles querem continuar fazendo e agredindo e não emenda, vamos falar assim. E esse projeto, Gisele, é tão importante que certa feita, infelizmente, eu fui pego de surpresa com uma família chegando, pedindo acolhimento. Isso me trouxe muito sabor com relação a ameaças e daí por diante. E veio de alguém que eu jamais, como a senhora disse, nós tá debaixo do nariz, às vezes, está dentro do nosso contexto e a gente não imagina. E eu fico muito feliz de poder contribuir. Se essa situação fosse hoje, a realidade seria totalmente diferente, porque hoje eu tenho mais conhecimento. Por isso é importante o conhecimento. Amém. Né? O conhecimento de quem está ajudando, Sim. o conhecimento de quem está passando por essa situação. Não estamos aqui para julgar o comportamento de ninguém ou para condenar alguém, não. Nossa intenção é proteger a vida. Amém. Não é isso? É verdade. Né? E você, marido, eu vou falar mais uma vez o que a Bíblia manda você fazer, viu? A Bíblia diz assim, olha, ama a tua esposa como Cristo amou a igreja e a sua própria vida deu por ela. É interessante porque Cristo nos amou de forma incondicional. Ele não amou se, não amou quando, não amou por quê. Não, ele decidiu nos amar. Decida amar a sua esposa. Gisele, deixa eu contar aqui para descontrair uma experiência que eu tive, porque conviver não é fácil. Casamento não é fácil. Né? Eu lembro quando eu e Kátia nos casamos, depois de alguns meses nós começamos a nos estranhar, né? Por conta da questão de criação e tudo. Isso é normal. Isso é normal. E é claro, eu procurei ajuda pastoral na época, bem no início do casamento. Meu pastor esteve comigo em casa 3 dias. Hoje já foi promovido a cidadão celestial. Ele é lá de Betim. Era lá de Betim, né? Saudoso pastor Uromar, né? E é interessante porque, resumindo a conversa, um dia ele falou, sabe, eu descobri a fórmula de ser feliz no casamento. E eu fiquei calado, né? E ele falou, você não vai me perguntar, não? Eu falei, sim, pastor, qual é? Ele falou assim, durante 35 anos, eu demorei demais, você não precisa demorar isso tudo. Durante 35 anos eu fiquei tentando mudar a minha esposa. Depois de 35 anos eu entendi que eu precisava amar. Verdade. E ninguém muda ninguém. Não se muda. Ninguém. A esposa não vai se tornar a cópia do marido. Então eu creio que muitos problemas podem ser evitados quando a gente decide amar. E a Kátia, hoje eu entendi, a Kátia ela me completa. Nós somos totalmente diferentes. Totalmente. De vez em quando há uns ranca-toco ainda, que a gente é humano, né? Mas muitas vezes ela me salvou, porque existem coisas que eu não tenho a menor facilidade e ela tem uma facilidade peculiar. Eu falo que a Kátia ela é uma aventura, né? Casar com a Kátia não tem monotonia, não. Ela inventa algo todo dia, é uma agitação só.
Mas isso, hoje eu entendo que isso é celebrar, né? Então eu quero deixar um conselho para você que está casado. Não existe esse negócio de cara metade, isso não existe, isso é coisa do Instagram, viu? A vida real ela é um pouco mais dura e a gente está sempre diante de desafios. E às vezes a dificuldade financeira também, às vezes o agressor ele não é aquela pessoa que vem de um histórico. Ele se vê dentro de uma situação, ele acaba perdendo o controle daquilo tudo, é uma outra circunstância, né? Esse agressor, por muitas vezes, ele precisa de ajuda e pode se tornar, com certeza, com a sua conversão, com o poder do Espírito Santo, de fato. Mas isso não pode ser usado para enganar e para gerar uma esperança em quem está sendo agredido, para ela continuar naquilo. É importante denunciar e procurar ajuda, o auxílio. Né? É isso aí. Deus é maravilhoso e eu fico muito feliz, Gisele, de ter você aqui, pastora Gisele, né? Obrigado por ter aceitado o convite. Vamos lá, vamos avançar que ainda tem tempo para fazer algumas perguntas, né? Dentro do que a senhora falou, qual que então deveria ser o papel da igreja nesse contexto, né? Porque a gente vê muito preconceito. É interessante porque às vezes, eu vou usar uma expressão aqui, o vizinho está agredindo e aí um fala para o outro assim, fica quieto porque a gente não pode trazer essa confusão para nós. Vai escandalizar, né, a igreja. Na igreja eu acho que é assim também, né? E como é que é o papel da igreja, da família, nesse acolhimento, porque não é tarefa fácil. Sim. Né? E como é que é para quem está vivendo essa situação? Como é que seria o papel da igreja e da própria família? Você citou aí, né? Que o pastor precisa entender, a família, a rede. Sim. Mas como é que seria isso? Como é que é o papel, a função? De que maneira a família pode ajudar? De que maneira a própria igreja, através do pastor, dos membros, poderia ajudar essa pessoa? Olha, eu vejo que a primeira coisa é se importar. A igreja precisa se importar. As pessoas, né, elas precisam estar sensível à necessidade, à dor do próximo, à dor do outro. Porque, primeiro eu vou falar no contexto de igreja, né? Sim. A igreja como corpo de Cristo, se o meu dedo está doendo, todo o meu corpo, ele vai querer proteger aquele dedo. Sim. E nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós precisamos nos importar com a dor do outro. Nós precisamos acolher de uma maneira que, como eu já disse, que promova a segurança, não minimizar a dor do outro, porque cada um tem um grau, né? Um limiar, né? Isso! Às vezes, né, aquilo que me machucou não vai machucar o outro, porque são pessoas diferentes, vivências diferentes, que passaram por problemas diferentes. Então, muitas vezes, aquilo que para mim não é nada, para o outro é muito. Então, eu preciso me importar com a dor do outro. Eu não posso julgar aquela mulher, porque ela já vem totalmente com a cabeça, né, cheia de culpa. Então, eu preciso amar como Jesus. É interessante que nos evangelhos, assim, eu fico assim, apaixonada quando eu me deparo com esse texto dos evangelhos que fala que Jesus, ele ia de aldeia em aldeia, pregando o evangelho. E Jesus, ele se importava com a dor do outro. Sim. E ele via muitas pessoas, né? Ele ia curando os enfermos, ele ia libertando os cativos. Jesus, ele é interessante que os evangelhos, eles colocam uma frase assim, e Jesus, movido de íntima compaixão. Ai, meu Deus. E é isso que a igreja precisa. Amém. É isso que a igreja precisa ter. Ela precisa se mover de íntima compaixão. E o que é se mover de íntima compaixão? É muito mais que você ter pena. É você ter misericórdia. É você, o próprio nome diz, né? Com
estar junto com a dor do outro, de tal forma que você não vai ficar parado. Você vai se mover, você vai ter uma atitude para que você possa ajudar aquela pessoa a aliviar a dor daquela outra pessoa. Então, nós precisamos, né? Precisamos nos mover de íntima compaixão. Maravilha. A Bíblia é linda demais, né? É, maravilhoso. E é maravilhoso receber alguém tão capacitada, com a fé tão apaixonante e que dá para sentir o amor que você tem pelo Evangelho. Deus seja louvado pela sua vida. Amém, e pelo próximo, né? Amém. Quando a irmã falava aí, eu gosto muito de ministrar, até em casamentos, eu gosto muito, o pessoal acha estranho no começo, eu gosto de falar da parábola do bom samaritano. Uhum. Eu tive aqui entrevistando o pastor Wesley, meu amigo, foi capelão no Hospital Evangélico por muitos anos, e ele contou para mim, eu não sabia que ser capelão é lançar a capa, né? E que coisa mais linda, né? Verdade. E a gente comentou, e aqui quando a irmã falava, eu pensava, pastora, nisso aqui, haviam dois religiosos, na igreja não pode ter esse tipo de religiosidade que é a maléfica, né? E eles estamos a serviço de Deus. Amém. E eles, na verdade, foram indiferentes. Quando a irmã diz que você tem que se importar, é que você não pode ser indiferente. Indiferente ao quê? A dor do outro. Uhum. Aquele rapaz, ele tinha sido assaltado. Quantas mulheres foram assaltadas na sua alegria de viver, nos seus sonhos, na sua vontade de ser alguém. Estão aguardando a morte. Algumas estão assim, eu vou esperar meu filho fazer tantos anos, que aí eu vou né, dar um fim na minha vida. Não está falando nem de divórcio, né? E essa dor é muito terrível, né? Só que aqueles homens olharam alguém machucado, porque bateram nele, alguém que foi assaltado ou perdeu alguma coisa de valor. Então essas mulheres perderam seus valores, estão machucadas. Mas o improvável, talvez essa pessoa tenha um preconceito com o evangélico, porque a gente está vendo hoje um ataque violento, né, a isso. Até a própria entrega do podcast aqui, de acordo com o assunto, ela é a mínima. Se a gente não compartilhar, ela não vai. Porque a sociedade, por muitas vezes, está vomitando aquele que é portador da boa nova ou do evangelho. Mas voltando aqui, né, na minha linha de raciocínio, passa alguém improvável. Talvez um evangelho que a pessoa sempre perseguiu, né? Passa o improvável, o bom samaritano, porque os samaritanos não se davam com os judeus, havia ali um partidarismo, quase que rivais de futebol, né, para a gente entender, né? Lá em BH seria o Atlético e o Cruzeiro, né? E por lá de cá de São Paulo já seria o Palmeiras e o Corinthians, né? Mas havia lá essa situação, e aquele improvável olha e se importa. Meu Deus! E ele faz o que é preciso. É verdade. Quero dar um conselho às igrejas. Coloca aí no seu cavalo, né? Vamos falar assim, leva até a hospedaria, paga a despesa, se importe com o apóstolo, porque não é só socorrer, não. Ele disse, olha, eu tenho que ir numa missão, né? Ou numa função, quando eu voltar, se tiver mais alguma despesa. Ou seja, ele investe também. É verdade. E às vezes a gente não quer investir nem tempo, nem atenção, a gente já está tão cheio de problema. Sim. E o meu conselho como pastor é, por favor, gaste tempo ajudando o próximo. Estamos chegando ao final desse episódio. Passou rapidinho? Tá vendo? Queria que a senhora deixasse naquela câmera um conselho para quem nos assiste e está passando por uma situação dessa, ou que está agredindo, vai daquilo que estiver no seu coração. Deixa aí essa mensagem final para a gente encerrar o nosso episódio. Né? Amém. Amém. Para você que está nos assistindo e que está sendo vítima de qualquer forma de violência, eu estou me lembrando agora de um versículo bíblico lá de Isaías, que fala assim: não tenha medo, porque eu te ajudo. Deus está dizendo, não temas, não tenha medo, que eu te ajudo. Não espantes, não fique apavorado ou apavorada,
porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Não temas, porque eu te ajudo. Busque ajuda. Procure lá no seu meio, né, de convivência, aquela pessoa que você tem segurança, confiança. E se você está, por algum momento, sua vida está em perigo, você não pode permanecer, você precisa denunciar. Só que Deus é aquele que está com você, que te ajuda e te fortalece. E para aquele, né, que às vezes até por ignorância, até mesmo pela forma cultural com que foi criado, se você está precisando de ajuda no sentido de se livrar de ser um violentador, busque ajuda também. Procure, né? Tem vários profissionais excelentes que podem te dar suporte, que podem te ajudar. E eu quero dizer para você que foi abusador, violentador, procure o principal, que é Deus, o principal ajudador. Busque ajuda a Ele, arrependa-te e deixa, porque você alcança o favor de Deus também e livramento para a sua vida. Amém, pastora Gisele, que grande prazer. Amém. Quero te agradecer do fundo do coração, viu, por ter aceitado. Nós estamos em Pouso Alegre, ela veio de Sarzedo, ali na Grande BH, e vai estar amanhã em um congresso em Varginha e aceitou tão carinhosamente. Muito obrigado por estar conosco aí no VidaCast, tá bom? Amém. Eu quero encerrar aqui dizendo sobre o apoio cultural, sobre um pouco sobre aquilo que tem nos ajudado a arcar com as despesas, né? Nós temos como apoio cultural a Só Natural, uma loja de produtos naturais de excelente qualidade. Procure lá a Carmélia, com certeza ela vai servir você, vai te orientar da melhor maneira possível. Só Natural, excelência em produtos naturais. Também nosso apoio cultural vem da Roma Veículos, ali na Avenida Moisés Lopes. Você pode procurar o meu amigo ali, querido Rodrigo, com certeza ele vai te atender com muito carinho. E por último, ainda a nossa empresa, a Clínica Ofir Saúde. Nosso foco principal é justamente a saúde mental. Temos ali profissionais altamente capacitados, psicólogos, neuropsicólogos, chegando agora o psiquiatra, nós temos ali também nutricionista e procura conhecer a Ofir Saúde. Pode ir lá que nós vamos tomar um cafezinho expresso juntos e será um prazer receber você. Deus abençoe a sua vida. Pastor, lembrando aí para o pessoal seguir vocês nas redes sociais, passa aí o endereço do senhor aí. O seu, da Juricidade, do VidaCast. Você sabe da Juricidade Cor? É juricidade por elas? Sim, aí depois a gente vai marcar. Tá. Deixar lá depois escrito, não pode? Pode. O VidaCast, para o pessoal se inscrever lá. Você seguiu vocês no VidaCast? Tá, no canal? vamos lá. Pode ir? Pode. E queridos, lembrando aqui que eu havia me esquecido, né, antes de encerrar propriamente, segue aí o projeto Juricidade por Elas no Instagram, vai lá no YouTube também e no Instagram, mas os vídeos completos no YouTube, e segue lá e compartilha também o VidaCast. Tem outros podcast com esse nome, procura lá o pastor Carlos Neto, e é claro, me segue também aí no Instagram, pastor Carlos Neto. Será uma alegria muito grande poder partilhar com você. Eu produzo conteúdos sempre com a intenção de adquirir seguidores, não para mim, mas para Jesus Cristo. Se eles seguirem a Cristo, para mim está ótimo, eu atingi o meu objetivo. Obrigado pela sua companhia. Obrigado, Gisele, mais uma vez. Deus te abençoe. Amém. E até a próxima, em nome de Jesus.